queridos? Pegue então a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, nós vamos orar e vamos começar a liberação da palavra, porque eu não quero demorar, né? A gente quer terminar no máximo em 1 hora. Vamos ver. Pai, nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos nessa noite, Senhor, onde nós queremos ouvir da tua palavra. E a tua palavra é a verdade, Senhor. A tua palavra é o alimento para o nosso espírito. A tua palavra é o nosso sustento, Senhor. E nós queremos nos alimentar de ti. Nós queremos nos alimentar da tua palavra. Pega-nos, Senhor, em nosso espírito. Pega-nos por dentro, Senhor. E nos ajude, Senhor, a entender. Nos ajude, Senhor, a compreender. Em nome de Jesus. Amém. Alguém mais chegou aí, pastor, antes de eu entrar na palavra? A Leivana. Oi, Leivana. Tudo Leivana. bom? Pastora também. Saudades da pastora Celia. Acompanho ela pelo Face. É verdade, né? Ah, de Santa Catarina. Celia, José, Raquel, a gurizada toda lá, né? Agora já não são mais Estão crianças. todos casados, né? Agora Tem são. neto. Vamos lá, então. Nós vamos entrar hoje, eu quero falar hoje um tema muito importante. Esse é um tema que já há dias vem queimando no meu coração. Desculpa. E eu quero falar sobre os efeitos da pandemia na vida cristã. Foi esse tema, esse título que a gente colocou, mas uma coisa é muito certa e é muito clara. A pandemia, ela acabou expondo o coração das pessoas. E eu vou explicar melhor isso que eu estou tentando dizer. Mas vamos abrir a palavra, vamos ver o que a palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 2, versos 5 ao 7, tá? Colossenses capítulo 2, versos 5 ao 7, palavras do apóstolo Paulo a essa congregação. Colossenses capítulo 2, versos 5 ao 7. Quando ele escreve a essa congregação, ele escreve a essas pessoas a respeito de uma visita que ele deve fazer a esses irmãos. Então ele diz assim: porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Muito bem, esse é o primeiro texto, nós vamos ler depois mais um, e eu quero falar exatamente a respeito dessa questão. Então, como eu dizia, a pandemia está expondo a condição do coração das pessoas. E uma das coisas, e eu acredito que há um grupo muito grande de pessoas que está, vamos dizer, sofrendo nesse período de pandemia, principalmente o grupo de pessoas que foi ensinado, que foi doutrinado, que foi constantemente ensinado que a igreja era um prédio, que a igreja é uma denominação, que a igreja é o lugar onde elas frequentam, o lugar onde elas congregam. A igreja é o lugar onde elas congregam. Então, de um modo geral, no Brasil, a pessoa estar firme em Cristo está intimamente ligado a uma dependência de estar no prédio da igreja.
de estar no lugar onde congrega. Então, como se sabia, como se calculava, como se imaginava que uma pessoa estava firme no Senhor? Pelo tanto de vezes que ela ia ao lugar de culto, a quantidade de vezes que ela frequentava o prédio da igreja, porque na sua ideia, na sua mente, foi ensinado, foi doutrinado que estar firme com Deus está refletido no tanto de vezes que a pessoa vai à igreja. Então, isso é o que a palavra de Deus chama de um sofisma. Eu vou abordar aqui algumas coisas, espero que você não fique chocado. O que é um sofisma? Eu fiz questão de baixar aqui a definição de sofisma. Sofisma é um argumento ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Então, o sofisma não é uma verdade. O objetivo do sofisma é criar um raciocínio, é criar uma mentalidade, é criar um argumento que vai produzir uma ilusão da verdade. Ou seja, a pessoa pensa que ela está ouvindo uma verdade, mas não é verdade. Então, o objetivo do sofisma é esse. Então, ele apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Ou seja, parece verdade, mas não é. Então, o sofisma, no seu âmago, ele está criado numa estrutura que é inconsistente, que é incorreta e que é deliberadamente enganosa. E muitas vezes no meio cristão se ouve muitos sofismas e até mesmo um líder pode se usar de um sofisma com o objetivo de prender a pessoa na denominação ou prender a pessoa àquele lugar de culto. Você talvez não está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas é mais ou menos assim. A pessoa está lá no seu local de culto e alguém está lá dirigindo a palavra e diz: Deus está aqui. Todo mundo: Deus está aqui. Quem está aqui está salvo. Todo mundo: sim, está salvo. Está aqui, está salvo. Deus está aqui, está salvo. Então, quem não está aqui, nesse prédio, neste lugar, está perdido ou está longe de Deus. Então a pessoa ouve isso tantas vezes e ela cria dentro de si um raciocínio de que ela precisa estar no local de culto. Ela precisa frequentar o lugar de culto. Ela precisa estar no templo. Ela precisa estar envolvido nas atividades do templo. Então existem lugares de culto que a pessoa ela é forçada por aquilo que lhe é oferecido, ela é forçada a estar quase todos os dias no lugar de culto. Então, um dia é uma reunião sobre um assunto, outro dia reunião sobre outro, um dia é a cura divina, outro dia é a libertação, outro dia é da família, outro dia da prosperidade, outro dia da revelação, e assim todos os dias ou várias vezes na semana, a pessoa é estimulada a estar naquele lugar. Porque a sua firmeza em Cristo, ela está relacionada ao tanto de vezes que ela vai a esse local de culto. Ou então, a pessoa é estimulada a participar dos vários eventos promovidos por aquele grupo, por aquela denominação, que justamente tem o objetivo de mostrar o quanto a pessoa está firme. Então, ela é induzida a participar de congressos, de retiros, de conferências, e viaja para cá e viaja para lá, passa às vezes, quando termina a noite de domingo, a última noite da semana, a pessoa está tão cansada, de estar envolvida em tantas atividades, às vezes domingo o dia inteiro, e aí no final do dia a pessoa, embora esteja cansada, ela tem uma falsa sensação
de que ela esteja envolvida com a obra de Deus. Então ela está cansada, mas ela está envolvida com a obra de Deus. Então essas pessoas, em especial, elas estão lidando com um grave problema. Qual é o problema dessas pessoas agora? Agora elas não podem frequentar o lugar de culto. Agora, por conta da pandemia, os cultos não estão acontecendo. Agora, por conta da pandemia, ela não pode ir à sua igreja. Ela não pode frequentar o seu local de culto. Ela não pode sair de casa. Ela não pode estar nos congressos, nos eventos, nas atividades. E agora há um grande vazio no coração dessa pessoa. Porque ela foi ensinada que estar firme na fé era refletido no excesso de atividades, no excesso de eventos, num ativismo constante. Mas agora não tem ativismo, agora não tem encontros, retiros, congressos, convenções, conferências, e essa pessoa está com um grande problema. Ela agora não pode ir ao local de culto. Ela agora não pode estar na casa de Deus. Ela estava acostumada a uma série de compromissos, de ensaios, de coisas, ou cantava na igreja, ou era um evangelista, ou era um diácono, enfim, professor de crianças, enfim, qual fosse a função que ela estivesse envolvida. Mas tudo isso estava relacionado a um ativismo constante, que agora não tem mais. E quando eu digo que a pandemia está expondo o coração das pessoas, porque, por exemplo, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está falando que é necessário que haja um fundamento. É necessário que haja um fundamento. E essa situação da pandemia, ela está destruindo, ela está quebrando tudo aquilo que não tem um fundamento, que não tem um bom fundamento. Tudo aquilo que não foi construído com um fundamento certo está se quebrando, está ruindo, está se desfazendo. Um bom exemplo disso são relacionamentos, casamentos, relacionamentos que estão sendo abalados porque agora, antes da pandemia, cada família, cada lar vivia uma rotina de, às vezes, muitas atividades. Às vezes o marido só ia chegar em casa tarde da noite, só ia chegar em casa bem à noitinha. Este homem, ele não participava da vida comum do lar. Esse casal, eles se viam pouco tempo no decorrer do dia, mas agora eles têm que conviver um com o outro. Agora o pai, o marido, precisa estar em casa. E aqueles casais que tinham um relacionamento vazio, um relacionamento oco, vamos dizer assim, um relacionamento de aparência, esse relacionamento está sendo abalado pela convivência constante um com o outro. Então agora são horas e horas do dia convivendo um com o outro. E esses casais não estão suportando isso. E muitas brincadeiras foram feitas, inclusive, nas redes sociais, você lembra? Aí o camarada estava lá falando, ai que maravilha estar em casa, e passando os cartazinhos, eu não suporto mais, a minha mulher é chata, eu não aguento mais conviver com ela, eu estou fazendo isso aqui porque se ela ver, ela entende? E isso expressa o coração das pessoas. Como que essas pessoas estão lidando? Outra coisa que abalou muito a vida das pessoas, a estrutura familiar das pessoas, é exatamente os pais que têm que conviver com filhos. Pais que sempre imaginavam que os seus filhos fossem perfeitos, maravilhosos, e que agora, por conta da pandemia, eles estão convivendo com esses filhos horas e mais horas do dia, e eles estão vendo que os filhos não são maravilhosos, eles estão vendo a educação que deram aos seus filhos e que entregavam esses filhos aos professores, a pessoas que conviviam com eles. Tudo isso agora está expondo. Tudo isso agora está vindo à tona.
né? E também isso se tornou piada nas redes sociais. Os professores vendo como os pais estão sofrendo em casa lidando com seus próprios filhos. Isso para citar duas situações, mas o tema é na vida cristã. O efeito da pandemia na vida cristã. Então, uma pessoa cristã, vamos ao nosso tema então. Uma pessoa cristã que não entendeu, que não compreendeu que ele tem uma responsabilidade com a sua vida espiritual, que ele tem um compromisso com a sua vida espiritual, que o compromisso dele de se sustentar em Cristo é um compromisso individual. Então, o que está sendo exposto nessa pandemia? Está demonstrando quem realmente está comprometido com Cristo, quem realmente tem maturidade em Cristo para se sustentar espiritualmente. Então, quando Paulo fala aos Colossenses, ele diz ali, porque embora eu não possa estar em corpo, fisicamente, com vocês, porque eu estou longe, deixa eu me perder aqui, porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E aí Paulo vai explicar por que ele está feliz. Eu fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmados na fé em Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele. E se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Paulo está falando que essas pessoas que congregavam em Colosso, elas foram ensinadas a estar enraizadas em Cristo. Elas foram ensinadas a estar enraizadas na palavra de Deus. Elas não foram ensinadas a estarem firmadas num sofisma. Ou seja, se não estiver aqui no prédio, você não está firme no Senhor. Se você não estiver aqui no culto, se você não cumprir a sua escala, se você não vier tocar, não vier ser o porteiro, se você não vier cumprir uma escala de serviço, você não está firmado no Senhor. Paulo está dizendo, você tem que estar enraizado em Cristo. Então o que está expondo agora? Está expondo, a pandemia está mostrando quem estava enraizado em Cristo e quem não estava enraizado em Cristo. Por quê, pastor? Porque quem não estava enraizado em Cristo, cuja vida espiritual estava ligada ao serviço do templo, a ter uma escala, a cumprir uma escala, e que agora não tem escala. Agora não tem esse serviço. E essa pessoa não tem maturidade espiritual para ela se manter firme no Senhor. Não foi ensinada sobre isso. Paulo disse, vocês foram ensinados a estar firmes em Cristo. Essas pessoas agora, que na verdade já estavam enfraquecidos, já estavam debilitados espiritualmente, porque elas recebiam pequenas porções de um alimento que já era fraco, porque elas foram consolidadas numa denominação, num líder, numa pessoa, elas não foram consolidadas em Cristo. Então, elas já estavam debilitadas antes de iniciar a pandemia. Mas como essa pessoa ia 2, 3, 4, 5 vezes na semana ao local de culto, era como se a cada vez ela recebesse uma pequena porção de um alimento e que ia, como diz aqui no sul, mal e porcamente se sustentando. Mas agora não existe mais essa pequena porção. Agora essa pessoa não tem mais
onde ir buscar o alimento e não foi ensinado a ela que ela precisava de Cristo. Então, o que aconteceu? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz, estava na capa da gaita, ou seja, está tão fraco, está tão debilitado espiritualmente, que sabe-se lá se quando passar essa pandemia, essa pessoa continuará seguindo ao Senhor. Porque ela não está recebendo alimento, não foi ensinado a ela a buscar ao Senhor. Outra coisa interessante que eu quero falar com você está em Filipenses 1:27. Algumas páginas aí você volta, Colossenses é logo depois de Filipenses, então você volta aí umas páginas, capítulo 1, verso 27 de Filipenses. Olha só o que o apóstolo Paulo falando aos filipenses. Agora, colocou ali para nós ali, pastor? Colocando. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Independente de você, Filipenses 1:27, independente dele estar pessoalmente com essas pessoas ou não, independente dele conversar com essas pessoas pessoalmente ou não, essas pessoas estavam firmadas em Cristo. Então eu vou ler de novo. Olha o que ele diz. Agora quando? É como se o apóstolo Paulo estivesse falando para mim e para você nesse tempo de pandemia. Agora, nesse tempo em que nós não podemos estar pessoalmente num local de culto, onde nós não podemos contar que alguém vai colocar a mão na nossa cabeça e vai fazer uma oração e vai ungir a nossa testa e tudo vai se resolver. Então Paulo está dizendo, agora quando? Nesse tempo em que nós estamos vivendo. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Deste modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E eu também saberei que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, que a nossa fé, ela tem que se basear no Evangelho, na palavra de Deus, em Cristo. Mas, se esta pessoa, antes da pandemia, ela já não era comprometida com Cristo, já não estava comprometida com Cristo, então agora acabou. Se antes da pandemia essa pessoa dependia de ir no culto e o pastor dizer, irmãos, vamos fazer uma manhã de jejum, irmãos, nós vamos orar agora, e alguém tinha que estar dizendo para essa pessoa, agora é o dia de orar, agora é o dia de jejuar, agora é o dia de você vir estudar a palavra. Alguém tinha que estar dizendo para essa pessoa o que fazer, mas agora não há quem lhe diga. É isso que você precisa entender. Agora, querido, ele tem que se alimentar sozinho. Ele perdeu este lugar. Foi-lhe tirado este lugar. Como que ele vai buscar ao Senhor se não foi ensinado? Então, se antes já estava nessa dependência, e agora como é que fica? Se antes da pandemia ele já não estava muito comprometido, esse comprometimento agora desaparece. Se antes estava fraco ou fria, esfriando espiritualmente, agora então congelou. Se antes da pandemia já havia um desinteresse pela palavra,
Agora, então, o pouco interesse que existia sumiu, desapareceu. Qual é o efeito da pandemia? Mostrar o coração das pessoas. Quem está firmado em Cristo, quem não está firmado em Cristo. Quem não está firmado em Cristo está definhando. Sabe, se nós fôssemos falar, tentar expressar uma imagem de como está a condição espiritual de muitas pessoas no nosso país, no Brasil, seria uma imagem daquele filme, daquela série, né? O The Walking Dead, né? Que são os mortos andando. Não é morto, não é vivo, está lá naquela condição morta-viva. E aí você vê que algumas pessoas estão vivas, estão se alimentando, estão pensando, estão agindo, estão ativas, mas a grande maioria está naquela condição de morta-viva. Morta-viva. Não está morta, não está viva, não se sabe o que é aquilo. Essa é a condição de muitas pessoas hoje, no Brasil, porque elas não estavam firmadas no Senhor. E a pandemia veio para mostrar o coração dessas pessoas. Quem vivia de aparência, quem parecia que era santo e não é, quem parecia que estava firmado no Senhor e não está, quem parecia que amava a Deus, mas não ama, quem estava seguidamente no templo, envolvido em tantas coisas, porque queria ouvir elogios e agora não tem. Expôs o coração, expôs a condição espiritual da grande maioria da população, da grande maioria da nação. Felizes são aqueles que foram ensinados a buscar o Senhor. Felizes são aqueles que foram ensinados a estabelecer as suas raízes em Cristo, como nós lemos em Colossenses. Você tem que estar enraizado em Cristo. Mas pastor, eu não posso depender do meu pastor? Não, querido, você não pode depender de ninguém. Você tem que depender de Cristo. Eu posso contar com o meu pastor? Pode, mas agora não dá. Agora não se pode visitar ninguém. Agora ninguém pode receber visita. E aí você tem que contar com Cristo. Você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a chorar pelo motivo certo. Você tem que aprender a buscar o Espírito Santo. Você tem que ter tempo para ouvir a palavra. Você tem que cuidar da tua vida espiritual. Se você não fizer isso, se você não entender isso, a situação até o final dessa pandemia, para a tua vida espiritual, ela vai estar problemática. Ela vai estar definhando. Você vai estar virado no morto-vivo. Você está enfraquecendo espiritualmente. Eu não estou dizendo que você vai perder a salvação, não é isso que eu estou falando. Porque a salvação a gente não perde, né? Eu estou falando sobre edificação, sobre manter-se firme no Senhor, sobre alimentar o teu espírito, sobre fortalecer-se no Senhor. A palavra diz: fortalecei-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, fortalecei-vos no Senhor. Na nossa última live, que essa seja a palavra que esteja no teu coração. Que você entenda que você precisa de Cristo. Você precisa de um lugar para se reunir. É importante ter um lugar para se reunir. É importante. O congregar é importante. O estar com os irmãos é importante. Mas se eu depender de estar num lugar de culto, para estar firmado no Senhor, se eu depender que alguém esteja me dizendo o que eu tenho que fazer, e agora não há alguém para me dizer, não há alguém que vai vir me trazer uma pequena porção de um alimento fraco, raquítico, anêmico, eu preciso me alimentar de Cristo. Eu preciso de Cristo.
E o meu desejo, querido, você que está me ouvindo, que essa pandemia não destrua o teu casamento, que essa pandemia não destrua os teus relacionamentos, das pessoas que você está convivendo, que essa pandemia não arruine a tua vida espiritual, que quando tudo isso passar, você continue ainda mais firmado no Senhor, que você tenha aprendido o caminho de estar aos pés do Senhor, que você tenha aprendido a depender de Deus, que você tenha aprendido a curtir a presença do Senhor. E isso você pode fazer independente de estar no templo ou não. Se você puder ir, vá, mas que você saiba gerir o teu próprio alimento. Vamos dizer que esse tempo de pandemia é um treinamento de como será no futuro. Sabe por que Paulo diz para a igreja, eu não pude ir, eu não posso estar com vocês? Porque a igreja, ela sofria muita perseguição. E os irmãos não podiam se reunir sempre. Não era como nós vemos hoje. Eles se reuniam em pequenos grupos, em casas de família. E nem sempre era possível que o apóstolo Paulo estivesse com eles. Mas cada um deles sabia o que fazer para se manter firmado no Senhor. É bom estarmos todos juntos no templo, adorando ao Senhor, é uma maravilha. É bom estarmos juntos adorando ao Senhor, levantando altares de adoração, é maravilhoso. É bom estarmos juntos numa manhã de jejum, numa manhã de consagração, é tremendo. É maravilhoso estarmos no culto, juntos com os nossos irmãos, um fortalecendo o outro, é muito bom. Mas chegará o tempo em que isso não vai acontecer. Onde você vai ter que lidar sozinho, você e Deus, você e a sua casa, você e a sua família. E você precisa aprender a depender do Espírito Santo. Amém? Antes de orar, antes de colocar aqui o louvor para a gente orar, pastora Márcia, alguém aí deixou algum recado, algum aviso, alguma palavra para a gente... Eu quero colocar um louvor aqui depois. Está com nós Neivas, a Lione Machado, deixa eu ver se consigo, Mara Teixeira, boa noite, Mara. A Leivana diz pronto para o baile, não entendi, talvez seja um ditado de lá, que tu disse um ditado daqui do sul. Ah, tá. Talvez. A Jane Costa, também de Santa Catarina, né? A Jane Costa lá, um abraço para a Jane, pro Renato. Renato e a Jane, tremendo a palavra, né? Deixa eu ver mais aqui. Ori Marta Francisco, eu acho que é 2 nomes juntos. A Terezinha Prestes, a Sandra, Lilian, é tudo junto o nome, Lilian Padilha, o final. Sim. A Nara tá com nós, a Sandra tá com nós, Sandra aqui da Independência, acho que ainda tá na Independência. A Marlene Trindade, não sei se eu já tinha falado, nessa sala aqui, né? Amém. Eu sei que outras salas Marielle foram abertas, também, né? que eu via, subi aqui, mas tem outras salas abertas. Às vezes você coloca ali o pessoal coloca ali algum recado e a gente acaba não vendo, né? Eu vou ver só depois que terminar a live. Mas eu quero agradecer. E enquanto nós vamos colocar esse louvor, o meu desejo é que o Espírito Santo ele possa ativar dentro de você, ativar o teu espírito. Sabe, se você está espiritualmente debilitado, se você está esperando, meu Deus, não vejo a hora de ir para um congresso, não vejo a hora de ir para um evento. Você não precisa de um evento, você precisa de Cristo. Você precisa de uma injeção do Espírito de Deus na tua vida. E essa canção fala disso. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas. Agora ela explicou. Restaura a alegria. Ela explicou agora, Levana?
É um ditado? Não. Ah, tá. Teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Vamos orar então, queridos. Você daí, eu de cá, que você possa decidir buscar o Senhor, que você possa decidir estar diante do Senhor, que você se ocupe em se enraizar em Cristo, e enraizar em Cristo a tua vida. Pai, nós queremos orar nessa noite com cada uma das pessoas que agora, Senhor, estão recebendo a tua palavra. E o meu desejo, Senhor, é que o teu Espírito Santo possa ativar cada uma dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo possa avivar, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa colocar no coração dessa pessoa um desejo, uma fome, uma sede de Deus. Senhor, eu quero orar em especial por aqueles que estão definhando espiritualmente. Aqueles que estão, Senhor, se sentindo fracos espiritualmente. Que estão sem força, Senhor, para seguir em frente, para olhar para o Senhor. Muitos talvez até decepcionados com a religião. Que o Senhor possa ativar dentro delas, Senhor, um desejo de buscar ao Senhor, um desejo de estar com Cristo, de buscar a Cristo e de viver com Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Que o teu Espírito Santo possa acender essa chama. Que o teu Espírito Santo possa trazer essa pessoa ao relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, então, pastora. Mariane Silveira com nós. Não, agora a Leivone explicou aqui. As pessoas estão com vontade imensa de ir a festas. Porque o fato é que isso está associado à questão da felicidade, né? Da busca da felicidade. E Cristo veio para nos dar salvação. A felicidade é uma questão da alma, é uma questão do ser humano. E quando não se tem Cristo como um deleite, se busca alguma coisa para gerar essa felicidade. Vamos lá, o que mais? Só. Então tá, vamos encerrar. A senhora quer dar o seu boa noite para encerrar aí, pastora? Boa noite a todas as pessoas que estão conosco, né? Estão em outras salas, aí eu tô aqui, né? Como aparece depois. Mas aqui eu só posso falar dessas que estão aqui nessa sala. Gostaria de desejar que você entenda o quanto precisa de Cristo, porque um tempo como esse nunca ninguém passou. Exatamente. É uma coisa única que nós estamos passando. E nós precisamos de Cristo, nós precisamos de uma fé segura nele, né? Firme nele. Então que possamos neste tempo, uns estão trabalhando, estão com uma vida meia normal, aparentemente, né? normal. Mas muitos não estão em casa, né? Principalmente filhos. Possamos, como família, estar firmes no Senhor e ter segurança nele, porque na realidade só Ele pode cuidar de todas as coisas, né? Então tá. Queridos, no domingo à noite, então, nós nos reunimos ali no Ministério Aviva, aqui em São Gabriel. Graças a Deus que a gente pode se reunir. Agora baixou um decreto que permite que a gente se reúna. Com mais pessoas. Com mais pessoas, né? E então, no domingo, nós teremos o culto normal, sem precisar agendar quem vai estar e quem não vai estar.
Se for possível, a gente transmite. Se não for possível, a gente não transmite, né? Você Até sabe. a net hoje ela tá piscando bastante, não sei se não A trancou. nossa internet aqui, a gente mora num sítio, então a internet é bem complicada. Até que se resolva isso, né? Me parece que no máximo em 2 meses aí vamos ter uma internet melhor. Então, se for possível, a gente transmite, se não, não, tá? Mas fique atento, essa palavra vai estar no canal do YouTube. Você pode compartilhar ela como está aí, ou então depois, quando a gente publicar, você pode compartilhar pelo canal do YouTube. Que Deus te abençoe, um abraço para você, curte a sua família, curte o seu marido, curte a sua esposa, né? E eu estou falando aqui eu e a pastora completamos na semana passada 33 anos de casamento. E algumas pessoas dizem que não conseguem conviver uma com a outra. E a vida inteira nós trabalhamos juntos. A vida inteira. Eu acho que eu não juntos. saberia viver longe. Então, eu às vezes não entendo por que alguns casais têm dificuldade de estarem juntos, né? A gente sempre viveu junto, trabalhando junto, andamos junto, compartilhamos tudo junto. Então que o Senhor te ajude a conviver com a tua família, conviver com o teu marido, a conviver com a tua esposa e curtir isso. Amém? É que é um tempo, como eu disse, né, completamente diferenciado. Então, não só o conviver com a família que as pessoas têm que aprender, elas têm que aprender, parece tudo Tem que de aprender novo, tudo, né? exatamente. Até nós, dentro da igreja, mesmo tendo culto, mesmo podendo adorar a Deus, isso a gente agradece muito a Deus de poder fazer isso, mas a gente não pode mais abraçar, não pode Sim, exatamente. tudo Né? aquilo Como que era era antes, agora vai demorar para voltar, né? tudo aquilo que era natural, tu chegar, abraçar, assim, nada disso mais é permitido. Então é um tempo muito estranho, difícil, Exato, né? E isso que aqui na cidade nós não temos nenhum caso. Sim. Mas mesmo assim não pode, é proibido, né? Mas vamos continuar firmados no Senhor. E procurar ouvir palavras mesmo em lives, né, Sim, pastor, ou gravadas, porque precisa assim de um alimento, né? Precisa estar alimentado com Cristo. Cristo, Enquanto a pessoa não entender que ela não precisa de uma nova corrente de oração, ela precisa de Cristo. Ela não precisa de um novo seminário, ela precisa de Cristo. Se ela receber Cristo, ela vai conseguir se sustentar, ela vai conseguir se manter espiritualmente, ela vai conseguir ter sustento. Porque a nossa vida espiritual, queridos, como é que eu vou dizer para você? Você vai se alimentando e você vai gastando, do mesmo jeito que o teu corpo, você faz uma refeição e essa refeição ela vai sendo queimada, a energia gerada por aquele alimento, ela vai se terminando e aí precisa repor. Espiritualmente é a mesma coisa. Você precisa receber Cristo, precisa se alimentar de Cristo, mas não adianta ser uma vez na vida, outra na morte. Isso precisa ser um constante, porque senão você vai virar um zumbi espiritual, uma pessoa fraquíssima espiritualmente. Você precisa de Cristo. Amém? Amém. Nossa boa noite, então. Domingo nós nos revemos com a graça de Deus e na semana que vem, se for possível, nós faremos a transmissão dos nossos encontros na terça e na quinta-feira às 7h30. Daí vai ser mais cedo, terça e quinta às 7h30 e no domingo um único encontro às 19 horas. Um beijão para você, fique na paz, segure na mão de Deus e vai.